Oi, você que tá chegando aqui nesse momento, nesse vídeo. Esse vídeo é dedicado para falar sobre a história do meu cabelo. Eu estou no processo de transição, eu já fiz o corte já do meu cabelo em si, mas eu acredito que quando se fala em processo de transição, por mais que vai se cortando o cabelo ali, né? O cabelo, quando já tem muito tempo usando química, até mesmo o cabelo que vai crescendo, eu acredito que fica indo um pouco de... Não é o cabelo totalmente, acho que é isso, não sei se dá pra entender. Mas enfim, eu estava com um processo de transição de 6 meses e eu fiz o corte do meu cabelo. Eu fui separando, fui segmentando as partes e vou mostrar aqui agora como está ele. Esse é o meu cabelo depois do corte, né? Tem umas partes aqui, por exemplo, que eu considero que é a parte mais porosa do meu cabelo aqui no meio. Acredito que é a parte que eu vou precisar dar maior atenção aí, né? E vamos lá. Vou contar aqui a história do meu cabelo em si. As primeiras impressões que eu tenho do meu cabelo, né, é ainda na minha infância mesmo. Que eu lembro que a gente, muito pequena, a gente tinha uns 8 anos, nessa média de 8 anos, por aí. A gente tinha muito piolho, eu e os meus irmãos, e as irmãs também. Então, e a gente, cada vez que o cabelo ia crescendo um pouco, né, a gente tinha que cortar o cabelo. E quem fazia isso era meu pai, que rapava o nosso cabelo mesmo. Eu entendo, assim, essa questão porque a gente não tinha muito acesso a muitas coisas, né? E a única forma de resolver é rapando o cabelo, então era isso, né? E meu primeiro alisamento ali começou com os meus 11 anos. Minha mãe que fez, né? Era um produto num pote azul, que eu lembro, assim, na época. Tinha um cheiro bem forte mesmo, o produto. E ela fez esse alisamento no meu cabelo. Pra também tentar contornar a situação dos piolhos também, né? Porque era muito piolho, então era uma forma de contornar também a situação. Então, passou o produto. Logo na primeira lavagem, na primeira semana, o cabelo começou a cair. E aí deu corte químico no cabelo. Então, aí daí já começou já os meus problemas, né? Com o meu próprio cabelo mesmo. Porque eu nunca consegui aceitar ele do jeito que ele é, né? Agora, depois de anos aí, mais de 20 anos aí que se passou aí, que eu tô agora vendo, né? Pra mim é até estranho aqui esse momento. Eu tô pegando assim, tá? Eu fico pegando aqui no cabelo, porque é isso mesmo, esse é meu cabelo. Porque você passa com tanto tempo com esse conflito, né? Presa, né? Presa a um padrão de que tinha que alisar o cabelo o tempo todo, tinha que estar com o cabelo liso ali o tempo todo. E é estranho esse momento agora. Essa nova identidade é isso. Essa libertação, de fato é isso, essa libertação. E eu, como desde muito cedo, né, tive que lidar com esse problema aí da questão do piolho, né? A gente tinha muito piolho, era muita criança, muita criança na casa, eram muitos problemas que a gente tinha ali, muita falta de acesso a muita coisa. E esse era um dos problemas, mas não era prioridade no momento, né? Quando a gente passa por muita privação na vida, das situações que a gente passava, a prioridade era o básico, né? A sobrevida, a alimentação. Então, questão de cabelo, de vaidade, essas coisas, não, a gente não tinha acesso a essas coisas mesmo. Nos momentos ali que minha mãe sempre trabalhou na casa dos outros, aí chamava na época ali, era tanto ali como ela trabalhava na casa dos outros ali de diarista, como empregada doméstica mesmo, ela não tinha muito tempo, e aí o tempo que ela tinha, ela sentava a gente ali, passando pente pra tirar, né, os piolhos, as coisas, mas uma das formas de resolver essa situação de cabelo, de problema, assim, era rapando mesmo, sabe? E eu não culpo os meus pais dessas coisas, faz parte, sabe? Acho que na vida a gente passa por situações que no momento ali a gente acaba agindo da melhor forma que a gente acredita que é, né? E assim vai. E esse meu primeiro corte, né? Esse momento aqui agora me faz remeter a isso, né? Essas minhas primeiras impressões ali de quando eu comecei a crescer e ver o meu cabelo, né? E como eu ia ter que lidar com a situação do meu cabelo, porque eu não tinha um cabelo liso, né? Então tinha que alisar, tinha que ficar passando produto ali no cabelo. E dentre essas alternativas, né, logo depois dos 12 anos, quando eu comecei ali na região onde a gente morava ali, tinha um local que tinha um salão. E essa moça do salão conhecia uma outra moça, que é onde eu ia na casa dela. Eu e minha irmã, a gente ia lá, passava lustramóveis nos móveis delas. Eu lembro que na época ela dava R$ 2 pra gente, R$ 2, R$ 5. Na época, isso lá em 2012, 2008, bem lá atrás. Enfim, nessa época aí. E aí, dentro desse mesmo período também,
que tinha essa outra moça que tinha esse salão, eu fiquei interessada, né? Nessa questão de trabalhar lá nesse salão com ela. Então lá era um salão e um estúdio de fotos também. Antigamente essas lojas que tinha tanto foto, tinha muito isso antes, né? A questão, uma mesma loja tinha questão de foto, era um comérciozinho que tinha outros itens e também era salão. Então eu comecei a trabalhar nesse local lá e foi quando ela fez o alisamento no meu cabelo também. Ela fez só uma única vez que eu lembro. Isso também foi muito importante pra mim, porque eu já tinha esse problema também com o meu cabelo, né? Então acabou remetendo essa ideia de que eu tinha que ficar alisando dali em diante. Porque eu não em nenhum momento me ensinaram, que eu tinha que cuidar do meu cabelo, que eu tinha que cuidar dele. Porque nessa época, anos atrás, era um padrão de alisamento, né? Então as mulheres tinham ali que ter o cabelo liso, né? Era esse padrão. Acho que a nossa sociedade passa por isso, né? A nossa sociedade passa por momentos assim de padrões, né? Ah, tá, né? Esse padrão aqui agora é esse, as pessoas vão seguindo ali. Acho que a gente acaba crescendo nisso, né? E hoje, esse atual momento que a gente passa hoje, essa liberdade que a gente tem hoje, as mulheres, o espaço que a gente conquistou, é um caminho aí que foi por muito tempo trilhado aí, né? Por nossos antepassados, pelas pessoas que vieram aí antes da gente. E é uma conquista. Isso é uma conquista, assim, hoje. Poder cortar o cabelo, usar essa expressão, né, ser quem eu sou, uma coisa que antes as mulheres não tinham esse acesso, né, as mulheres que vieram antes de nós mesmos, né, nossas avós, nossas bisavós, enfim, mulheres aí que não tiveram essa oportunidade, né, que a gente tem hoje. Isso é um marco também, né, algo histórico também pra gente. E a gente, né, como cresceu, eu tô falando esse relato aqui, né, são minhas impressões, minhas experiências, né, que eu tive em relação ao cabelo, ao que eu imagino, ao que eu penso, né, e criei, né, desde muito nova aí, né, meus 8 anos, que a gente já foi tendo esses problemas com o cabelo, eu criei uma dependência, né, de alisamento, uma dependência. Eu lembro que lá atrás começou a surgir, antes da progressiva veio o botox, veio a selagem, e aí foi criando essa dependência, né, essa dependência por produto químico, essa dependência de ter o cabelo alisado. E aí eu tinha um problema. O meu cabelo é um cabelo que quando eu lavo ele seca muito rápido, eu já percebi, ele seca muito rápido e ele tem uma textura diferente, né? Além de ter essa textura diferente, eu lembro quando eu escovava, passava produto, ficava limpo ali, nossa, ficava maravilhoso ali na hora. Mas depois, na primeira lavagem, aí já começava a estufar, a raiz estufava, era isso. A raiz já começava a estufar e já gerava incômodo, né? Aí acabei de fazer a progressiva, já pensava, nossa, vou ter que fazer outra progressiva já, porque já tá inchada a raiz. Então, essa ideia de ter que estar com a raiz lambida ali, né? Aquela época ali, esses momentos aí que passou aí na vida, né? Foram momentos assim que foi marcado por isso, né? E aí foi criando, né, essa corrente assim do cabelo que tem que estar alisado, tem que estar escorridinho. E esse momento aqui agora pra mim a gente tenta encontrar as melhores palavras para poder expressar, para poder falar. A voz fica até assim embargada, né? A gente fica tentando expressar a melhor forma aquilo que a gente tá sendo, é algo assim, é uma explosão de sensação que a gente fica assim, dessa libertação desse momento assim também. E a nossa rede de apoio, né, como chama as pessoas que estão ali à nossa volta, faz total diferença nesse processo, assim. Então, todas as pessoas que eu falei que eu ia fazer esse processo de transição, eu não encontrei barreiras, assim, nesse caso das pessoas, né, porque, assim, eu não sou uma pessoa que tenho inúmeros amigos, inúmeros contatos, não. Eu tenho as pessoas ali, você conta no dedo, né, isso, né? É igual aquele momento de dificuldade, você conta as pessoas no dedo ali, você sabe quem você pode contar e quem você não pode contar. Então, nesse processo de transição, eu aprendi assim, que vou fazer transição capilar, eu vou contar pra quem eu me importo, pra quem de fato eu vejo que de alguma forma é recíproco comigo, que se importa comigo. Então, eu não fiquei justificando pra mim uma pessoa, mas as pessoas que estavam ali, essa minha rede de conforto, de apoio aí que eu tenho, essas pessoas fãs que me apoiou, sabe? E é estranho mesmo, né? Pra todo mundo é muito estranho isso, assim, essa questão, porque muita gente, quando começa a fazer a transição, ela encontra muita dificuldade, encontra muitas barreiras, né? O apoio, né? Muita gente fala essa questão do que as pessoas falam, a opinião dos outros, né? Isso é uma questão que não vai deixar de existir, né? Sempre vai querer sempre vai existir alguém ali pra estar opinando, pra estar dando pitaco, né? Como diz.
E assim, a gente chega numa fase, né, que a gente vai amadurecendo tanto assim que eu sei o que eu passei com o meu cabelo, eu sei o que eu enfrentei assim com o meu cabelo. Então, se eu vou passar pela transição capilar, eu dar ouvido a outras pessoas que não viveu o que eu vivi, então isso não foi uma coisa, uma barreira assim pra mim, sabe? Consegui lidar com isso assim. É claro que tem pessoas que eu vou ver, pessoas que eu conheço, que vai ver e falar, nossa, menina, você mudou o cabelo, não sei o quê. E pra mim, tipo, tudo bem, sabe? Enfim, quando eu era mais nova, né? Olha eu falando, quando eu era mais, tinha uns meus 15 anos, dos lugares que eu passei, as situações que eu passei antes, eu tive essa época, assim, de me importar muito com o que os outros iam falar, e eu pensar, nossa, menino, nem dormir direito, ficar pensando, nossa, o que eu vou pensar? Ah, se eu fizer isso aqui, se eu fizer aquilo ali. E hoje em dia a gente vai amadurecendo, vai passando por outras coisas que a gente entende que determinadas coisas na nossa vida a gente não precisa de aprovação de todas as pessoas, a gente não tem que ficar com essa necessidade constante de agradar, né? Essa dependência de agradar os outros ali o tempo todo. Então, eu me sinto que isso não é uma barreira, assim, pra mim, nesse caso. E, né, eu até anotei aqui no caderninho umas coisinhas, assim, pra estar falando, pra estar lembrando, né, que é muita coisa, muito... Essa sensação, né, da gente estar passando essa transição, desse momento, é muito empolgante. Não sei nem explicar direito. E eu tô aqui gravando vídeo, então, hora que eu pego no cabelo assim, vou sentindo essa textura diferente do cabelo. Isso é muito... Acho que eu vou demorar um pouco ainda pra mim assimilar isso tudo ainda. Eu tô muito assim, muita vontade de cuidar muito mais ainda, de acompanhar todo esse crescimento do meu cabelo. Tô muito emocionada, é isso. E assim, uma frase que eu quero deixar aqui pra vocês, né, pra tá finalizando aí também, é assim. Eu entendo hoje que o processo da transição capilar é eu resgatar, é um resgate. É um resgate das minhas ancestralidades, o resgate de quem eu sou. É isso. E esse mesmo resgate de quem eu sou nesse processo de transição é também reconectar comigo mesmo. Eu tô me reconectando com aquela garotinha, a garotinha que eu fui anos atrás. Eu lembro a minha primeira foto 3x4, que eu tava com o cabelo curtinho assim também, mas eu lembro que a gente usava faixa, né, antes, então eu tava com o cabelo curtinho e me faz lembrar esse momento aqui, agora me faz lembrar eu, com os meus 13 anos, que eu fiz a minha foto 3x4 e tive esse momento assim. Tô lembrando que agora eu tô essa semelhança assim, o cabelo bem curtinho, era menor do que esse aqui, porque sempre tive que ficar rapando o cabelo, né, muito cedo. Então eu não cheguei a ver meu cabelo grandão, né, do jeito que ele era já. Quando ele tava curtinho, aí foi o momento que eu passei produto depois, né. E assim, uma frase também que eu quero deixar aqui também, né, não só essa questão aí do recomeço, né, mas eu hoje encaro essa mudança, não uma mudança apenas estética, mas uma mudança que é estética, mas ela é muito emocional, psicológica, é muito de dentro pra fora também essa mudança, porque eu escolhi assumir esse novo momento, agora essa nova identidade, né, no meu cabelo, assim, dessa forma. E o cabelo da gente, ele transmite muita informação, é muita coisa, né, a nossa história também. E é isso que eu queria deixar aqui pra vocês. E esse momento desse resgate, né, que é um resgate, me resgatei das correntes do alisamento. Não julgo quem faz alisamento, assim, se em determinado momento eu decidi que eu vou alisar meu cabelo, vou alisar, tudo bem, mas se eu for querer passar de novo pela transição, vou passar de novo pela transição. Acho que a gente tem essa liberdade, né, pra gente decidir o que a gente vai querer ou não. Acho que toda mulher, né, tem essa liberdade, assim, esse momento agora, né, eu tô conhecendo meu cabelo, vou ver os desafios que eu vou enfrentar, né, com meu cabelo assim, dessa forma. Eu quero deixar meu cabelo escorrido hoje, eu quero passar uma coisa hoje, quero fazer uma escova, uma chapinha. Vou fazer, acho que a gente é livre pra gente fazer o que for, mas a gente precisa aprender, né? Eu aqui enrolando as palavras. Acho que a gente precisa aprender a fazer aquilo que a gente vai achar melhor naquele momento, assim. Nesse momento agora, eu quero assim, desse jeito. Beleza. Amanhã eu quero fazer uma escova, vou fazer uma escova. E outra, nesse tempo também que, quando eu comecei a trabalhar nesse salão, que eu tava contando aqui pra vocês, eu aprendi a fazer escova.
essa mesma moça lá, a dona do salão, essa mesma mulher, ela me ensinou a fazer escova no meu cabelo, então aprendi a fazer também e eu fui seguindo aí esses anos todos aí fazendo escova no meu próprio cabelo. E é isso, assim, eu admiro todas as pessoas que passaram por esse processo, né, e estão passando. Exige muita coragem, exige determinação, resiliência, resistência, né? Exige muita autocontrole, autoconsciência, assim, de não se deixar levar pelo que os outros vão falar, se manter firme, né? Então, seja como for, né? Acho que a vida exige que a gente tenha essa postura, né? E não é algo simples, né? Não é algo simples. Muitas vezes não é só a pessoa querer, né? Envolve muitas coisas, é tudo muito complexo. Então, eu deixei esse vídeo aqui agora pra vocês, contando o meu relato, contando essa minha experiência, né? Espero que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu quis passar nesse momento, dessa nova fase, esse novo momento agora é cuidar dele, né? Cuidar dele, dessas partes que eu vi que é mais porosa, né? Essas partes aqui assim, ó. É um pouco mais porosa ela, acho que é isso. Tem muita coisa nova pra mim, sabe, nesse momento. E eu tô aqui agora pra aprender e acho que a vida é isso. A gente tem que... Vai ter esses momentos que a gente vai estar aprendendo, os momentos aí, os nossos altos e baixos. E vamos ver como vai ser agora, né? E é isso. Tchau. Até mais.